Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início à nossa leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, nosso primeiro encontro. Então já estamos nessa segunda carta aos Tessalonicenses. Vamos trabalhar o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 12. Essa segunda carta foi escrita logo após a primeira que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Tem uma preocupação pastoral, isto é, de como os cristãos de Tessalônica devem se comportar na espera do fim do mundo. Achavam os cristãos que no fim do mundo eles estariam livres das perseguições e desanimavam na luta de construir o reino de Deus na história. Os cristãos não devem fugir da história e nem fugir dos conflitos. Não se pode acomodar cruzando os braços. É necessário se preocupar com o comportamento do cristão, uma vida ética, vigilante, e uma vida ativa diante das perseguições e opressões. Serem firmes no testemunho, isto é, no martírio, sem jamais perder o ânimo e a coragem. O cristianismo na história deve ser dinâmico, deve ser ativo, ser capaz de transformar a sociedade por dentro. O cristianismo não pode ser estático e por isso não se admite um cristão passivamente, um cristão que seja passivo diante dos desafios da história. Uma fé crítica, uma dinâmica, que marca a sociedade centrado na fé em Cristo, que não ensinou ninguém a passividade e a alienação diante do mundo. Então, Jesus não nos ensinou a sermos alienados diante do mundo, nem beber do viés ideológico na busca do poder, como tem acontecido hoje. Paulo escreveu esta carta quando estava em Corinto e mostra que em qualquer tempo possam surgir situações desagradáveis na igreja. Cabe aos dirigentes da igreja combater essas situações e desafios que aparecem enquanto se aguarda neste mundo a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então vamos ver a leitura do texto, capítulo 1, versículo 1 a 12. Depois nós vamos fazer o comentário. Endereço e saudação. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradecimento, vida cristã e perseguição. Irmãos, devemos agradecer sempre a Deus por vocês. É justo que o façamos, pois a fé que vocês têm está crescendo cada vez mais. E o amor que vocês têm uns pelos outros está se tornando cada vez maior. Desse modo, podemos gloriar-nos de vocês entre as igrejas de Deus, por causa da firmeza e da fé que vocês mostram em meio a todas as perseguições e tribulações que suportam. O julgamento de Deus. Essas provas são sinal do justo julgamento de Deus. Elas existem para que vocês se tornem dignos do reino de Deus, pelo qual estão sofrendo. Deus fará o que é justo. Vai mandar tribulações
para aqueles que os oprimem, e a vocês, que são agora oprimidos, como também a nós, ele dará descanso, quando o Senhor Jesus se manifestar. Ele virá do céu, com seus anjos poderosos, em meio a uma chama ardente. Virá para vingar-se daqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. O castigo deles será ruína eterna, longe da face do Senhor e longe do esplendor da sua majestade. Nesse dia, o Senhor virá para ser glorificado na pessoa de seus santos e para ser admirado em todos aqueles que acreditaram. E vocês acreditaram em nosso testemunho. É também por isso que rezamos continuamente por vocês, a fim de que o nosso Deus os torne dignos do chamado que lhes dirigiu. Rezamos também para que Deus, com seu poder, os faça realizar todo o bem que desejam e dinamize o trabalho da fé que vocês têm. Desse modo, o nome do Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês também serão glorificados nele, conforme a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, este é o texto que nós vamos meditar no dia de hoje. Versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. No início, nós vemos o nome dos destinatários da carta: Paulo, Silvano e Timóteo. São os mesmos que enviaram a primeira carta aos Tessalonicenses. A carta traz o cunho, o sinal do apóstolo e de seus colaboradores, Silvano e Timóteo. Os destinatários, a igreja dos Tessalonicenses. Como na primeira carta, e segue, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Este versículo da segunda carta, no capítulo 1, versículo 1, é o mesmo da primeira carta, capítulo 1, versículo 1. Aqui se dirige à igreja, palavra grega que designa o grupo dirigente da comunidade. No cristianismo, a Assembleia dos Presbíteros. A Assembleia de Deus, que é o povo. A igreja que se reuniu em Deus, Pai, e no Senhor Jesus Cristo, isto é, no Pai e no Filho. Versículo 2. A vocês, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A saudação aos destinatários é quase igual à primeira. Graça e paz da primeira carta. Agora acrescenta da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, fonte da paz e da graça que o Pai nos dá. E o Pai nos dá essa graça por meio do seu Filho, morto e ressuscitado. Graça e paz são bênçãos messiânicas, no agora e no porvir, aquilo que há de vir, no futuro, que encontram sua fonte nas pessoas do Pai e nas pessoas do Pai e do Senhor Jesus Cristo, que dão sustentação à igreja. Agradecimento. A vida cristã e perseguição. Versículo 3. Irmãos, devemos agradecer sempre por vocês. É justo que o façamos, pois a fé que vocês têm está crescendo cada vez mais, e o amor que vocês têm uns pelos outros está se tornando cada vez maior. As cartas paulinas começam, em sua maioria, com um alegre agradecimento. A graça age na comunidade, mantendo a unidade da comunidade e fazendo a comunidade se capacitar para dar testemunhos aos cristãos e não cristãos.
A fé dos tessalonicenses está crescendo, de uma forma dinâmica, cada vez mais. O mesmo se diz do amor recíproco na comunidade. Aqui nesta carta, refere à fé e ao amor, diferente da primeira carta, que se refere também à esperança. Versículo 4. Desse modo, podemos gloriar-nos de vocês entre as igrejas de Deus, por causa da firmeza e da fé que vocês mostram em meio a todas as perseguições e tribulações que suportam. Desse modo, podemos gloriar-nos de vocês entre as igrejas de Deus, afirma Paulo. A comunicação de resultados e felizes acontecimentos nas comunidades de Deus é uma forma de louvor. E também é uma forma de louvar a Deus pela graça que está agindo na comunidade. Só quem entende ser obra de Cristo a fé, o amor de uma comunidade, pode testificar o poder e a graça de Deus operante na igreja. A igreja de Tessalônica, que se destaca entre as igrejas de Deus, é motivo para Paulo se gloriar. A razão disto é a firmeza da fé em Cristo, onde os tessalonicenses mostram resistência, suportando todas as perseguições e tribulações. Eles se submetem nas aflições, tendo em vista a perseverança final. O julgamento de Deus. Versículo 5. Essas pessoas são sinal do justo julgamento de Deus. Elas existem para que vocês se tornem dignos do reino de Deus, pelo qual estão sofrendo. Os sofrimentos pelo reino de Deus, e por causa dele, valem aos que o suportam uma sentença favorável no dia do julgamento de Deus. O sofrimento nos torna dignos do reino de Deus, e que os cristãos de Tessalônica estão sofrendo pela fé. Versículo 6. Deus fará o que é justo, vai mandar tribulações para aqueles que os oprimem. Deus é o retribuidor. Aqueles que fazem o mal aos tessalonicenses receberão em troca tribulações, que parece uma lei da retribuição. Eles oprimem os cristãos, mas receberão seu salário, a sua paga. Deus exercerá a justiça. Aqui se coloca Deus como juiz, que não deixa o mal estar impune. Versículo 7. E a vocês que agora são oprimidos, como também a nós, Ele dará descanso, quando o Senhor Jesus se manifestar, e virá do céu com seus anjos poderosos. Existem aqueles que oprimem os cristãos, e os cristãos de Tessalônica sofrem perseguição. Agora, isto é, neste tempo presente, também Paulo sofre perseguição. Ele diz, como também a nós. O Senhor Jesus dará descanso na realidade futura, quando ele se manifestar no fim dos tempos. Jesus Cristo que virá do céu com seus anjos poderosos e julgará vivos e mortos. Versículo 8. Em meio a uma chama ardente, virá para vingar-se daqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. O fogo é um traço clássico das teofanias. O fogo é um elemento da divindade e pode ser instrumento de castigo escatológico no fim dos tempos. A causa da condenação é dupla. Primeiro, os que não reconhecem a Deus. Segundo, nem se submetem ao Evangelho. Os que não reconhecem a Deus são os pagãos. Os que não submetem ao Evangelho, os judeus, que não acreditam no Evangelho, a boa nova do Senhor Jesus. Versículo 9. O castigo deles será a ruína eterna, longe da face do Senhor,
e longe do esplendor da sua majestade. Paulo não fala aqui de um tormento físico, mas de uma demissão definitiva e eterna, ao confrontar-se com a face do Senhor. A salvação é estar diante da face do Senhor. Os perseguidores dos cristãos, os que não conhecem a Deus, os pagãos, e os que não aceitam a boa nova de Jesus Cristo, os judeus, estão longe da face do Senhor, afastados de Deus, ausentes de Deus, longe da luz divina, o esplendor da sua majestade. Versículo 10. Nesse dia o Senhor virá para ser glorificado na pessoa de seus santos e para ser admirados em todos aqueles que acreditaram. E vocês acreditaram em nosso testemunho. Quando o Senhor Jesus se manifestar, ele será glorificado. Ele, o vencedor da morte, que subiu ao céu, neste dia descerá para julgar vivos e mortos. Quem o glorificará será seus santos cristãos e ser admirados os que acreditaram, isto é, os fiéis em que a glória deles, que se admira, recai em Deus, que deu tal sentença em favor daqueles que acreditam. Deus será admirado em todos os que acreditam. Eles, os cristãos de Tessalônica, que acreditaram na palavra de Paulo, Silvano e Timóteo, serão então admirados. Versículo 11. É também por isso que rezamos continuamente por vocês, a fim de que o nosso Deus se torne digno do chamado que lhes dirigiu. Rezamos também para que Deus, com seu poder, os faça realizar todo o bem que desejam e dinamize o trabalho da fé que vocês têm. Paulo, Silvano e Timóteo intercedem aos Tessalonicenses por 3 razões. Uma oração perseverante e contínua. Primeiro, a fim de que o nosso Deus Pai os torne dignos do chamado da vocação que foi dirigida à igreja de Tessalônica. A atitude moral do cristão depende do próprio poder de Deus. É a sua graça que tornará o fiel digno da vocação, chamado do Pai. Segundo, para que Deus, com seu poder, os faça realizar todo o bem que desejam. Até mesmo o realizar todo o bem depende da graça de Deus, que com seu poder faz com que os cristãos de Tessalônica realizem. Terceiro, dinamize o trabalho da fé que vocês têm, isto é, a meta que Deus quer alcançar na igreja de Tessalônica, onde cada membro e a comunidade em unidade devem tornar-se sempre mais semelhantes a Cristo. O exercício da fé deve ser dinamizado e, com isso, crescer na fé, que os cristãos da comunidade tessalônica já possuem, já têm. Versículo 12. Desse modo, o nome do Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês também serão glorificados nele, conforme a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Em razão das orações de Paulo, Silvano e Timóteo e dos benefícios que os tessalonicenses recebem de Deus, é que o nome de Jesus será glorificado na vida dos cristãos, e eles são glorificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Há uma reciprocidade entre os cristãos de Tessalônica e Jesus Cristo. O aspecto fundamental da intercessão é a glorificação do Senhor. E o fundamento básico da glória da comunidade é a graça de Deus. É a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, é a graça do nosso Deus e Pai. Então, é a graça de nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo, Filho. É esta graça que nos faz participar da glória. A participação recíproca significa o nome do Senhor Jesus
será glorificado em vocês. Eles serão verdadeiramente cristãos e vocês serão glorificados em Jesus, razão da salvação e destino final dos cristãos. Então, com essa nós estamos iniciando essa segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.